Então, muito boa tarde, caros amigos. Vou então resolver alguns exercícios do manual do 12º ano, Matemática A, e é o seguinte, isto é portanto o tema 3, continuidade de uma função. Para terminar F3, aliás, quero ver se resolvo este, depois este, vamos lá ver. Então, é o seguinte, determina F3 de modo que F seja contínua em R, sendo f de x é igual a traço fração x menos 3 ao quadrado sobre o módulo de x menos 3 se o x for diferente de 3. O que nós pretendemos é que f seja contínua em R. Ora bem, esta função já é contínua, digamos, em todo o R, excetuando em x igual a 3. Dado que ela não está definida para, digamos, x igual a 3. Então, vamos lá ver. Uma função, para ser contínua, digamos, num determinado ponto, vamos dizer x0, então terá que acontecer o seguinte, é que o limite de f de x, quando x tende para x0, terá que ser precisamente igual à imagem de x0. Então, posto isto, eu vou calcular o limite desta função. Então, vamos lá ver. O limite, e antes de propriamente fazer o limite, vejamos o seguinte. O módulo de x menos 3 é precisamente igual a x menos 3 se este x menos 3 for maior ou igual que 0. Ora bem, isso significa que o x terá que ser maior ou igual que 3. Ou há de ser igual ao simétrico de x menos 3, ou seja, menos x mais 3, se o x for menor que 3. Então isto também quer dizer que, sendo assim, eu posso definir esta função f de x da seguinte maneira. F de x há de ser igual, uma função neste caso por ramos, a x menos 3 ao quadrado sobre x menos 3, e agora repare-se, terei que tirar aqui o sinal de igual, porque, digamos, se eu continuo com o sinal de igual, estou a dizer que a função é definida para x igual a 3, o que não acontece, portanto tenho que retirar o sinal de igual, e por outro lado há de ser igual a x menos 3 ao quadrado sobre menos x mais 3. Eu posso colocar aqui este menos em evidência para obter menos x menos 3. Assim, quer dizer, é mais nítido para depois podermos, digamos, simplificar. Então, coloco aqui x menos 3 e isto quando x é menor que 3. Então, dado que não estamos, digamos, no ponto x igual a 3, eu posso efetivamente dar um aspecto, digamos, mais bonito a isto. Este quadrado corta aqui com x menos 3, eu vou obter x menos 3 quando o x é maior do que 3, e vou obter agora aqui este quadrado, também corta aqui com este x menos 3, eu vou obter menos x, já entrando aqui, não é? Menos por mais dá menos por menos dá mais, menos x mais 3, quando x é menor do que 3. Então, para calcular este limite, eu terei que calcular o limite, não é? Quando x tende para 3 mais e também o limite quando x tende para 3 menos. Ou seja, o que eu vou fazer é o limite de f de x, quando x tende para 3 mais, note-se que aqui a função que manda é x menos 3, há de ser igual ao limite, não é? De x menos 3 quando x tende para 3 mais, isto dá 0, que efetivamente também é igual ao limite quando x tende para 3 menos, e quando é 3 menos a função é esta que aqui está, que é menos x mais 3, e obviamente isto também vai dar 0. Então digamos que o limite existe
dado que o limite quando x tende para 3 mais é igual ao limite quando x tende para 3 menos, e então isto quer dizer que o limite de f de x, quando x tende para, neste caso 3, há de ser igual a 0. Sendo assim, para que esta função seja contínua em R, digamos que o f de 3, aqui neste caso, teria que ser, obviamente, igual a 0. Neste segundo caso que aqui está, quer dizer, a situação vai ser uma situação análoga, não é? Então, eu vou calcular o limite novamente, limite neste caso, quando x tende para 3, traço de fração, raiz de x mais 1, menos 2, menos 2, sobre a raiz de x menos 3, não é? Raiz de x menos 3, e isto é definido, quer dizer, quando x é diferente, neste caso de 3, diferente de 3. Quer dizer que neste caso aqui, repare-se na função, nós temos aqui uma raiz em denominador. O domínio obrigaria o domínio a que fosse um conjunto de elementos x pertencentes a R, né? Tais que este x menos 3 teria que ser maior do que 0. Nunca pode ser igual a 0. Tem que ser maior que 0 pelo facto de estar dentro de uma raiz quadrada, este x menos 3. E terá que ser também diferente de 0, pelo facto de estar em denominador. Quer dizer, o domínio aqui seria, dado que x menos 3 é maior que 0, isto será ao mesmo que ter x maior que 3, o que significa que eu tenho aqui um intervalo aberto, não é? 3 a mais infinito. 3 a mais infinito. Quer dizer, neste caso aqui, eu poderei até dizer que vou calcular o limite quando x, estão a ver, se tenho aqui 3, que está aberto aqui em 3, e o x se está a aproximar de 3, só pode vir, efetivamente, pela direita de 3. Até posso colocar aqui 3 mais, não é? 3 mais. Este limite, quando x tende para 3 mais 1, 4, raiz de 4 é 2, menos 2 dá 0, e, obviamente, em denominador também dá 0. Então, vamos aplicar aqui uma técnica para calcular este limite, a técnica de, eu poderei fazer este limite, quer dizer, vou aplicar aqui o conjugado ao numerador, vou fazer limite quando x tende para 3 mais, traço fração, vou obter a raiz de x mais 1 menos 2, que multiplica por raiz de x mais 1 mais 2, e em denominador vou obter, reparem, a raiz de x menos 3, que multiplica por raiz de x mais 1 mais 2. É evidente que em numerador estou com uma diferença de quadrados, que é aqui a menos b, que multiplica por a mais b, e isto vai-me dar precisamente, é igual a quadrado menos b quadrado. Então isto quer dizer que este limite, ao mesmo que limite, não é? Quando x tende para 3 mais, agora é só uma questão, quer dizer, de aplicar aqui este caso notável. Raiz de x mais 1 ao quadrado dá x mais 1, claro, menos 2 ao quadrado menos 4, sobre raiz de x menos 3, que multiplica por raiz quadrada de x mais 1 mais 2, assim. Então, isto é o mesmo que ter, reparem bem que a indeterminação não acabou porque vou ficar aqui com x mais 1 menos 4, que dá x menos 3, não é? Dá x menos 3. E então, quando x tende para 3 mais, aqui vou obter 0 e aqui também 0. Como é que eu vou resolver isto? Eu resolvo isto de uma maneira simples, não é? Dado que x tende para 3 mais, quer dizer, por valores superiores a 3, o que está aqui dentro da raiz é sempre um número positivo. E então posso fazer o seguinte, isto é a mesma coisa que ter o limite, quando x tende para 3 mais, está a tender para 3 mais, eu vou colocar este x menos 3 para dentro de uma raiz, para obter uma raiz assim grande, estão a ver, este x menos 3 vai lá para dentro, x menos 3 ao quadrado, sobre x menos 3, vezes, e agora, quer dizer, até posso dizer que é vezes, porque o limite de um produto, não é? Ou o produto dos limites. O limite quando x tende para 3 mais de 1 sobre, não é? Raiz de x mais 1 mais 2. E então isto é o mesmo que ter ainda
ainda, porque eu agora já posso cancelar este quadrado com este x menos 3, não é? Este quadrado com este x menos 3. E então, quando x tende, quer dizer aqui, o denominador deixou de existir, até eu vou tirar, estão a ver, até eu vou tirar, vai só ficar assim, porque fica apenas raiz x menos 3, porque o quadrado cortou com o x menos 3 que estava em denominador, e quando x tende para 3 mais, eu vou obter 0, não é? 0 vezes 1 sobre, aqui dá-me 3 mais 1, 4, raiz de 4 é 2, 2 mais 2 dá 4, isto dá 0. Então, neste caso aqui, o que teria de acontecer é que neste caso aqui, estou-me a repetir, o f3 só poderia ser também igual a 0, tal e qual como deu aqui 0, isto é um 0, não é? Tal e qual como deu aqui este limite. Então, na linha seguinte é o seguinte: para cada concretização de A, a expressão analítica define uma função real de variável real de domínio R, que é esta f de x, não é? Igual a 2 se x for menor ou igual que 0 e é igual a x quadrado menos A se x for maior que 0. E agora o que se quer na 13.1 é representar graficamente a função se A igual a 1. Ora, se A igual a 1, isto que aqui está, quer dizer, se A igual a 1, o nosso f de x, portanto melhor será apagar isto, o nosso f de x vai ser qualquer coisa deste género. F de x há de ser igual a 2 quando x é menor ou igual que 0 e há de ser igual a x quadrado menos 1 quando x é maior que 0. Então, o gráfico disto é extremamente simples, não é? É muito simples, porque quando x é menor ou igual que 0, a função é sempre igual a 2, que esteja para aqui, não é? 2, estão a ver? 2. Mas aqui é fechado, quer dizer, temos aqui 2. Depois, reparem que x quadrado menos 1 só está definido quando x é maior que 0. Mas, só por causa das coisas e fazendo as contas de cabeça, x quadrado menos 1 tem 2 zeros, é só igualar a 0. Um dos zeros é menos 1 e outro zero é 1. Ora, quando x é 0, o valor que vem é menos 1. Quer dizer, isto há de ser uma parábola mais ou menos assim, estão a ver? Mais ou menos isto. Mais ou menos assim. Mas o que acontece é que esta função quadrática só está definida para x maior que 0. Então, se só está definida para x maior que 0, eu vou fazer isto. Aqui é fechado, aqui é aberto, e ela faz isto. Pronto, estava assim feito. Agora, determina A de modo a poder aplicar o teorema de Bolzano no intervalo menos 3, 5. Eu quero dizer que o teorema de Bolzano é só aplicável a funções contínuas, e portanto nem me vou preocupar em enunciar e dizer como é o teorema de Bolzano. Eu sei que ele só é aplicável a funções contínuas. Isso quer dizer que a função aqui, a nossa função, terá que ser contínua. Para ela ser contínua, quer dizer, eu a desenhá-la, o que convinha mesmo era não levantar a caneta, quer dizer, esta parábola saltaria para aqui, estão a ver? Viria assim para aqui. Viria assim para aqui. Agora, a questão é esta: que parábola será esta? Esta parábola, quer dizer, nasce desta de x quadrado menos a, há de ser uma coisa assim do género, mas só poderá ser x quadrado, não é? Mais 2, só poderá ser, porque quando x é 0, aqui toma o valor de 2 e depois segue sempre, estão a ver, segue sempre. Quer dizer, então, neste caso, por análise gráfica, por isso é que nos mandaram, estão a ver, a fazer o gráfico da função na linha 13.1, então o A neste caso só poderá ser, por comparação aqui, né? Comparando, estão a ver, comparando este com este, o A só poderá ser igual a menos 2. Vejamos agora a questão seguinte. Nesta questão seguinte, para um certo valor de k e um certo valor de b, considera a função de domínio R definida por f de x igual ao traço de fração x sobre 4 menos raiz quadrada de 16 menos x menor que 0, k se x for igual a 0, é levantada x menos 1 sobre x mais vezes x maior que 0. Determinar k e b
de modo que f de x seja uma função contínua. A função é contínua, já acabámos de ver quando o limite, não é, de f de x. Claro, esta função teria que dizer assim, se x for menor que 0, é evidente que, quer dizer, esta função é uma função contínua porque é o quociente das funções contínuas. Quando x é maior que 0, também, digamos, é uma função contínua, dado que é o quociente, aqui neste caso de funções contínuas, mais uma certa constante b. Repare-se que aqui o domínio obrigar-me-ia que 16 menos x fosse maior que 0, não era? 16 menos x fosse maior que 0 e 4 menos raiz de 16 menos x fosse diferente de 0. Mas quando x é menor que 0, por exemplo, quando x é negativo, eu tenho sempre aqui, quer dizer, raízes, não é? Raízes de radicandos, não é? De radicandos positivos. Agora há uma coisa, alguma vez este denominador é igual a 0? Seria se x fosse igual a 0, porque raiz de 16 é 4, 4 menos 4 dava 0, não é? E então, se x fosse igual a 0, mas também ficaria aqui, quer dizer, não era definido, mas aqui está x menor que 0, portanto, não temos problema nenhum, eu só vou ver, não é, a existência de limite quando x tende para 0. Quando x tende para 0, que tem de ser igual ao f de 0, que ali é designado por um k. Para isso, para existir limite, o limite à esquerda tem que ser igual ao limite à direita, portanto, eu aqui só me vou preocupar com o limite para já à esquerda, quer dizer, o limite de f de x quando x tende para 0 menos, que é desta função aqui, quando x tende para 0 menos será quanto? Ou seja, é o limite, não é? Quando x tende para 0 menos de x sobre 4 menos raiz de 16 menos x. Então, quando x tende para 0 menos, ficarei aqui com 0. Em denominador ficarei com a raiz de 16, que é 4. 4 menos 4 dá 0. Portanto, utilizemos a técnica de conjugado para obter limite, não é? Limite, quando x tende para 0 menos, de x, que vai multiplicar precisamente pelo conjugado, ou seja, 4 mais a raiz de 16 menos x, sobre 4 menos raiz de 16 menos x, isto que multiplica por 4 mais raiz de 16 menos x. Então, como vocês já sabem, como se sabe, portanto eu estou a fazer isto para alunos, não é? Como isto quer dizer, aqui em denominador tenho uma diferença de quadrados. Estou sempre a insistir, não é? A menos b, que multiplica por a mais b, o que vai dar a quadrado menos b quadrado. Então isto é o limite quando x tende para 0 menos, x, que multiplica por 4 mais a raiz de 16 menos x, e em denominador vou obter, reparem, 16, porque 4 ao quadrado dá 16, menos agora esta raiz ao quadrado, quer dizer, cancela a raiz, fico apenas com 16 menos x, mas cuidado com os sinais, então será menos 16 mais x. Reparem então que este 16 cancela com este 16, e após isto este x cancela com este x. E então, quando x tende para 0, neste caso 0 menos, é óbvio que eu vou obter aqui a raiz de 16, que é 4, 4 mais 4 dá 8. Pronto, eu já sei que neste momento este k, o k só pode ser igual a 8, E agora, este limite aqui à direita também, para a função ser contínua, tem que ser igual a 8, ou seja, o limite, né? O limite de e levantado a x menos 1 sobre x mais b, quando x neste caso tende para 0 mais, penso eu, só poderia ser 0 mais, é isso mesmo, então só poderá ser igual a 8, este limite só poderá ser igual a 8. Então, como o limite de uma soma é a soma dos limites, este limite aqui é um limite notável, e sabemos que dá 1, é aquele limite de formulário, não é? Dá 1 mais b há de ser igual a 8, ou seja, b há de ser igual a 8 menos 1, que é 7. E pronto, esta questão também estaria, digamos, resolvida, não é? Então agora vamos a uma outra questão. É esta, que é a última questão. E nesta última questão vamos considerar a função de domínio R+, é preciso sempre ter cuidado com os domínios R+, definida por f de x, não é?
igual a 3x menos x ln de x. Determinar os zeros da função. O domínio está aqui. O que são os zeros? Os zeros da função são os elementos tais que, os elementos pertencentes a R, tais que a função f de x há de ser igual a zero. Então é só igualar a zero, ou seja, 3x menos x ln de x igual a zero. Colocando x em evidência, obtenho x 3 menos ln de x igual a zero. Ou seja, isto há de ser, pela lei do anulamento de produto, x igual a zero, ou menos, aqui seria, né, menos ln de x igual a menos 3, como estão a ver, ou seja, ln de x precisamente igual a 3, ln de x precisamente igual a 3. Há já aqui esta solução que é x igual a 0 que eu vou banir, não a quero para nada porque o domínio é R+. Então, sendo assim, se ln de x é igual a 3, isto significa-me precisamente que x há de ser igual a e elevado a 3, ou seja, isto é o zero da função. Seria o zero da função, podíamos confirmar, não é? Fazer o f de e ao cubo, que há de ser igual a 3 vezes e ao cubo menos e ao cubo ln de 3 e ao cubo. Aqui é o ao cubo, aqui é um e. Então, pelas propriedades dos logaritmos, ficaríamos com 3 e ao cubo menos e ao cubo. Este 3 pode saltar para trás logaritmos, propriedades dos logaritmos, 3 e ao cubo, e esta diferença dá zero. Então esta questão dos zeros, não é? Esta questão dos zeros está efetivamente resolvida. Estudar a continuidade da função. Ora bem, esta função que aqui está é uma função que neste domínio R+, que é um intervalo que vai aberto de 0 a mais infinito e cuja expressão analítica é f de x igual, portanto tenho que ver, a 3x menos ln de x, ln x ln de x, x ln de x. Digamos que eu tenho aqui, digamos, a diferença de duas funções, uma que é esta, que é 3x, que é uma função sempre contínua, tenho aqui x, agora tenho aqui um produto de funções, não é? Eu tenho aqui a função y igual a x, é uma função contínua, mas o ln de x, como se sabe, o ln de x, que é uma função mais ou menos assim, mais ou menos isto, como sabem, anula-se aqui, digamos, é uma função que é contínua no intervalo 0 a mais infinito, porque eu aqui, estão a ver, desenho sempre sem levantar a caneta. Portanto, a continuidade da função é fácil, a função é contínua no seu domínio. Fácil, não é? Fácil. F contém existências de cintas não verticais ao seu gráfico. Não verticais são retas, não é? São retas. Há de ser y igual a mx mais b. Eu aqui vou ter um certo cuidado. Vou calcular este tema. Este tema é fácil de calcular fazendo o limite de f de x sobre x, quando x, neste caso, só pode ir para mais infinito devido à circunstância do domínio ser R+, que é um intervalo que vai de 0 a mais infinito, não é? Eu só posso ir, portanto, para mais infinito. E este limite de f de x sobre x é o mesmo que o limite, quando x tende para mais infinito, de 3x menos x ln de x sobre x. Isto é fácil de calcular porque, repare-se, isto há de ser pela propriedade distributiva, limite, quando x tende para mais infinito, 3x sobre x dá 3, menos x cancela com este x, para obter x cancela com este x, eu vou obter apenas, neste caso, ln de x. E quando o x tende para mais infinito, repare-se que o ln de x, não é? O ln de x vai tender para quanto? O ln de x vai tender para mais infinito. Quer dizer, eu ficaria aqui com qualquer coisa como 3 menos infinito, isto dá-me menos infinito. Quer dizer, não tem m. Se não tem m, quer dizer, a cinta oblíqua já não existe. E nem sequer existe uma cinta horizontal, porque se existisse uma cinta horizontal, este m seria, como sabem, igual a 0. Agora, para calcular o b, eu não posso. Como é que eu posso? Se o b
é precisamente o limite de f de x menos mx, não é? Quer dizer, o m calcula-se à custa, o m calcula-se à custa do m. Como o m não existe, o b também não existe, e seria, quer dizer, o b seria o limite quando x tende para mais infinito de f de x menos mx. Portanto, neste caso, a pergunta era f contra a existência de assíntotas não verticais do seu gráfico. Eu concluiria que esta função não tem assíntotas verticais. Aliás, pus mesmo a função aqui neste programa, que é o GeoGebra, e como estão a ver, a função, estão a ver, não tem assíntotas, estão a ver, ela vai sempre, tenda na realidade para menos infinito, mas eu não consigo aqui, digamos, uma reta, estão a ver? Não consigo uma reta do tipo y igual a mx. E pronto, meus amigos, por agora é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Isto é uma contribuição, portanto, para os alunos do 12º ano, para o meu canal YouTube e para o grupo Conviver com a Matemática. Tenham todos uma boa tarde.